Ok, muito bem, vamos começar então. Olá, sejam bem-vindos à aula do professor Estevão Braz Tavares, aula de Física 4, ok? Para o curso de Engenharia Mecânica, e vamos dar continuidade aos assuntos da unidade 2, ótica geométrica, certo? Então aqui no sumário está apresentando os temas que nós vamos contemplar na aula de hoje, tá? Serão, lembro vocês, aulas sequenciadas de 15 em 15 minutos, totalizando mais ou menos aí 1 hora de gravação, ok? Pode passar até para 1 hora e meia. Uma hora e meia, a gente bota uma margem de erro aí de meia hora, tá? Os temas então aqui estão com as numerações 26, 27 e 28. Tá? 2 por causa da unidade e a numeração porque já teve os 5, 4, 3 anteriormente ditos, né? Já discutidos em sala e até mesmo na aula virtual da semana passada. E essa numeração, óbvio, ela segue, então vocês sabem, a numeração do plano de ensino de vocês, ok? Então nós vamos falar a respeito de espelhos esféricos, imagens formadas pela refração e lentes delgadas. Após isso, quando tiver um tempo, nós vamos tentar resolver algum tipo de exercício. Na verdade, vou apresentar um exercício resolvido, seja ele algum da lista que eu já tenho aqui, ou vou pegar algum exemplo de exercício resolvido dos livros disponíveis para vocês na biblioteca integrada, certo? Então, dando continuidade aí, nosso primeiro tema são os espelhos esféricos. O que seria um espelho esférico? Vamos supor, por exemplo, que nós temos uma esfera oca, no qual ela é espelhada tanto pelo lado externo quanto pelo lado interno. Se você vem e faz um corte plano, como vocês estão observando aí por esse plano aqui, e remove esse pedaço aqui, essa tampa, assim por dizer, essa tampa aí é um espelho esférico, tanto pela parte externa quanto pela parte interna, por ser ambos os lados espelhados. Então, um espelho esférico, ele é um espelho, tá? Não em forma de esfera, mas ele é um pedaço de esfera, assim por dizer, tá bom? Então aqui nós temos alguns exemplos de aplicações, né? Agora eu vou passar uma sequência de aplicações de espelhos esféricos para vocês, tá? Nós temos aqui um exemplo, né, bem clássico na primeira ilustração de um espelho esférico do tipo convexo, que é às vezes muito utilizado em especial em locais onde tem movimentação de automóveis e onde tem uma visibilidade muito baixa, especialmente esquinas muito fechadas e tudo mais, né? Dentro de garagens isso é muito utilizado também. O pessoal usa esse tipo de espelho para, né, no retrovisor. Você pode comprar aqueles acessórios, né, de espelho convexo que tu pode colocar, anexar no retrovisor do teu carro. Caminhões já vêm naturalmente com esse tipo, com o objetivo de ampliar a região de visualização, né? Então, com isso diminui, por exemplo, o ponto cego de um caminhão ou do carro. Aqui você elimina, né, você amplia o campo de visão, podendo ver se está vindo um automóvel numa direção no qual você não tem capacidade de observar. Então, isso aí é um exemplo de espelho esférico convexo, tá? Afinal de contas, por que ele é convexo? Porque vocês conseguem imaginar, vocês já viram isso, é trivial, mas ele tem a barriga, assim por dizer, para fora, né? Ele tem a curvatura no sentido para fora, assim por dizer. Tá? Então ele é um espelho convexo, por isso nós vamos falar isso mais adiante de volta, tá? Só então lembrando já inicialmente aqui. O que acontece aqui também temos do lado, tá, pessoal? 2 exemplos também de espelhos esféricos, nesse caso espelhos de maquiagem, assim por dizer, né? Ali o sujeito está fazendo a barba dele, né? E a moça ali está passando maquiagem. E para que serve, né? Vocês já viram isso, com certeza. Muitos de vocês têm em suas casas um espelho desse tipo, né? Espelho de maquiagem. Ele tem como objetivo, na verdade, ampliar a visão. Então, a pessoa que está fazendo barba, passando maquiagem, ela se vê no espelho com uma visão muito mais ampliada, dando mais concentração a uma certa região do rosto, assim, né? Tendo controle melhor né, do tratamento, seja ele barba, seja ele maquiagem, certo? Acho que todo mundo já viu isso. Isso aqui são espelhos do tipo côncavos, né? Então, o contrário desse, a curvatura dele é para dentro aqui, perfeito? Aqui temos mais um tipo de espelho côncavo, tá? Aqui é um espelho parabólico, tá? Já não é um espelho esférico, mas aqui
tudo que for espelho parabólico, nós vamos também chamar de espelhos esféricos, tá? A verdade seja dita é que espelho esférico é uma simplificação dos espelhos parabólicos, tá? Depois, mais adiante, eu vou explicar qual é a diferença de um para outro e por que nós aproximamos os espelhos parabólicos para os esféricos, tá? Dentro do ponto de vista da matemática, a perda da matemática praticamente é irrisória com relação a isso, mas neste espelho parabólico, né, como vocês podem perceber, isso aí é um forno, né, o pessoal chama assim de forno ou fogão solar. Como assim? Você tem uma parábola, como se fosse uma antena parabólica, né, no qual você coloca uma superfície bem espelhada, né? Então, o que acontece? Toda esta área aqui, ó, de incidência solar da parábola, tá? Ou, se você preferir chamar assim, espelho esférico, será concentrada numa região aqui próximo da panela. Então, toda a energia que está aqui será concentrada ou acumulada, se você preferir assim, naquela região, fazendo com que tenha maior transferência de energia por radiação. Então você pode até mesmo esquentar, tem isso, né? Já vi até, muito legal isso, eu acho muito bonito, pessoal no Nordeste desenvolvendo fornos desse tipo para minimizar o consumo com gás com relação a esse tipo de situação. Então a pessoa está lá sem gás, mas está com aquele sol de rachar, pode, né, até mesmo cozinhar o seu arroz, fazer um bolo com um forno solar equivalente a este que vocês estão observando aí, ok? Então, dito isto, vocês têm aí uma aplicação muito legal, muito bacana. Eu acho que isso aí assim agora, pessoalmente, para mim, é uma aplicação bastante pouco valorizada, ao meu ver. Então, como a gente viu, né, não é somente com a luz, né, mas com qualquer radiação. Né? Nós estamos falando de ondas de rádio, ondas de micro-ondas e tudo mais, também podem ser refletidas. Então nós temos superfícies que não são espelhadas, mas isso aqui, para certos comprimentos de ondas, é como se fosse um espelho. Então as antenas parabólicas, tal qual aqui você vê, servem de concentrador de energia. Então o que a gente chama de antena, de fato, é o que está aqui e o que está aqui em cima. Essa parábola toda, na verdade, é o concentrador, porque se essa antena fosse virada para o céu diretamente, o sinal que ia pegar era tão irrisório que ela não ia conseguir detectar. Então, tu tendo uma área maior, você consegue capturar o sinal. Por isso que existe a parábola para as antenas pegar sinais dos satélites, ok, de comunicação. Dito isto, mais um exemplo aqui, nós temos uma superfície parabólica espelhada, agora voltando para a parte óptica, né? Vocês observam que isso aqui é um telescópio, tá? Esse é um telescópio do tipo newtoniano, tá? É um telescópio no qual ele possui no fundo dele, que seria o equivalente aqui nessa região desse aqui, um espelho parabólico. E esse espelho parabólico, por sua vez, reflete e depois é refletido lateralmente aqui, né, saindo aqui, ó, nessa parte, a luz, né, que foi concentrada toda para esse pequeno espelho. Vocês podem ver aqui, então, tem um pequeno espelho que faz com que a luz que venha para cá, né, reflita e saia aqui. E aqui tem um jogo de lentes que a gente chama de ocular, tá, para poder fazer o ajuste adequado do foco. Okay? Então, telescópios hoje em dia, a grande maioria dos telescópios são desse tipo, são telescópios refletores. Existem também os telescópios refratores que usam lentes, ou seja, o fenômeno da refração, tá? Mas esses também são chamados de lunetas neste caso, ok? Dando continuidade aqui a respeito de espelhos esféricos, um exemplo clássico de telescópio é o telescópio Hubble. Ele tem um baita espelho lá no fundo dele, no qual a imagem do universo é concentrada depois por uma pequena ocular, que aí tem todo um processamento eletrônico através de uma CCD, tá? Que depois é enviado para a Terra, né? Então, o que seria o CCD? O CCD é um sistema eletrônico que consegue capturar aquilo que tem nas câmeras digitais de vocês, tá? Toda câmera digital tem um CCD, assim por dizer, que faz justamente o processamento da imagem na forma digital, tá? Mais um exemplo, aí nós temos um telescópio
baita telescópio, na verdade, né, daqueles que você vê, por exemplo, o Gemini, o SOAR, tá? São exemplos de espelhos telescópicos. Aqui tem o furo no meio justamente porque a luz ela vem, reflete para um espelho aqui em cima que depois joga aqui para o meio. Por isso que tem que ter esse buraco, tá? Mas praticamente esse espelho aparentemente parece ser plano, não se iludam, na verdade ele tem um raio de curvatura extremamente alto, por isso que não pode se observar digamos assim, a sua curvatura, tá? Mas ele não é plano não, é isso que vocês têm que ter em mente, ok? Dando continuidade aqui, nós temos um outro exemplo muito interessante, que pode ser chamado assim de espelho esférico, uma baita de uma parábola, tá? Esse aí é o radiotelescópio de Arecibo, tá? Um dos únicos do mundo dessa forma, que eles aproveitaram uma cadeia de montanhas para botar essa estrutura que vocês estão vendo aí, tá? A antena, como eu volto a dizer, propriamente dita, está aqui em cima, onde captura o sinal concentrado de ondas de rádio que incidem sobre essa estrutura parabólica ou esférica, se assim vocês preferirem falar, beleza? Mais um exemplo de aplicação aí de espelhos esféricos, ok? Como eu falei para vocês, o que interessa para a gente, na verdade, são os espelhos parabólicos. Todos aqueles praticamente que vocês viram têm uma curvatura parabólica e não esférica. Mas por que o professor insiste em falar em espelhos esféricos? Por simplicidade matemática. Mas os espelhos esféricos, eles não são bons para as aplicações. Aliás, são bons dependendo do tamanho que for a sua esfera, tá? Vamos tentar entender isso. Aqui nós temos um espelho parabólico. Um espelho parabólico, tá? Ele tem uma curvatura parabólica e aqui no eixo você revoluciona, né, circularmente, você tem então aquela concavidade como temos aqui, tá? Então esse perfil ele forma uma parábola, agora você faz uma revolução, um giro de revolução em torno do eixo, você forma a parábola, que é o que nós temos aqui. O que acontece? Todos os raios luminosos que incidem sobre a superfície parabólica vão refletir num único ponto. Você vai concentrar a sua energia luminosa ou os raios de luz para um ponto, tá? Enquanto que um espelho esférico, ele não ocorre isso. Você pode observar aqui nessa ilustração que você tem esses raios, né, muito próximo do vértice aqui do espelho, nesse canto aqui, que eles concentram de fato aqui nesse ponto, como tal qual esse aqui concentra neste ponto aqui para o parabólico. Porém, se você pegar raios que estão mais afastados do centro aqui, ó, dessa região, do vértice do teu espelho, eles não vão convergir no ponto em comum, vão convergir em outros pontos fora, causando deformidade ou aberrações de imagem, tá? Que acontece? Nós temos então dois tipos de raios a serem classificados. Esses raios que convergem para um ponto, para um espelho esférico, chamaremos de raios paraaxiais, enquanto que todos os demais raios que causam aberração na imagem, tá, serão chamados de raios abaxiais. Essa é a diferença entre um espelho esférico e um espelho parabólico. É muito importante ser dito, tá? Apesar de que nós utilizaremos o equacionamento para um espelho esférico, ele é exatamente igual para um espelho parabólico, como vocês vão ver, tá bom? Então aqui, só lembrando com relação as referências, um espelho esférico côncavo é aquele no qual a parte espelhada está pela parte interna da esfera. E o espelho convexo é aquele no qual a parte espelhada está pelo lado de fora. Nós utilizaremos aqui geralmente risquinhos assim, ou totalmente riscado fora a fora, fazendo um achurado, tá? Mostrando que a parte espelhada seria aqui ou aqui, por exemplo, né? No caso do convexo. Então aqui também os raios estão mostrando. No espelho côncavo, o raio luminoso, quando ele incide sobre a superfície espelhada, ele é refletido para dentro, conforme vocês podem observar aqui. Enquanto que num espelho convexo, o raio luminoso que incide sobre ele de maneira plana, como vocês estão observando aqui, ele é espalhado, assim por dizer, tá? Então essas são as duas condições que vocês podem ter para os dois casos de espelhos esféricos, côncavo ou espelho convexo. Aqui agora nós vamos começar a desenvolver o equacionamento, tá? Então nós temos aí então a primeira ilustração. Todo equacionamento que eu farei aqui será para um espelho côncavo, tá? Mas depois nós veremos que é válido também para o espelho convexo. Eu vou mostrar que existe uma convenção de sinais para que isso seja verdadeiro. Eu vou encerrando por enquanto o meu primeiro vídeo aqui. Até o próximo segundo.